No Show da Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar. Empresas e... Boa tarde! Que bom que você está conosco novamente nesse dia de São João, dia de festa, dia de alegria. Quero ver todo mundo pulando fogueira. E nesse dia de alegria nós vamos falar sobre alegria também, sobre o livro Humor Azul, mas sobretudo sobre Andréia Monteiro. Essa pessoa maravilhosa que coordena a ONG Autonomia, que foi além mar, chegou em Portugal, foi super bem recebida, vai contar tudo para a gente. Para começar, boa tarde, Andréia Monteiro, me diga como é que você chega no terceiro setor e qual é o seu engajamento dentro da ONG Autonomia. Boa tarde a todos. O Instituto Autonomia hoje, que a gente chama de instituto porque ele cresceu, né? Ele tem quase 20 anos de idade. E ele surgiu por um desejo que eu tive no Rio de Janeiro em colaborar com as mães de pessoas com deficiência. Eu vi nas mulheres um sofrimento muito profundo e tive muita vontade de fazer alguma coisa por elas. Mas quando eu chegava nelas, elas diziam, primeiro eu preciso ver o meu filho. Então eu comecei a trabalhar com os dois. Trabalhei com a família e até hoje o nosso engajamento é trabalhar a pessoa com deficiência mais a família junta. Muito bem, e você tem aí um carro-chefe, que é o livro Humor Azul, que está ali aparecendo na sua tela, de Rodrigo Tramonte, um grande artista autista. Me diga como que foi a sua viagem para Portugal, como você foi recebida e quais são os próximos projetos que tem desse livro. Então, esse livro é fruto de uma oficina, né, que nós começamos em 2012, no Instituto Autonomia, e que se chamava Autistas Artistas. A partir dessa oficina, nós conseguimos fazer esse produto maravilhoso, que é esse livro, que ele elucida o dia a dia do autista de uma forma muito leve, muito interessante, e crianças e os avós, até os avós leem sobre o que é o autismo nesse livro. Esse livro foi lançado em 2015, tem 10 anos, e depois de 10 anos a gente está lançando agora o segundo. E eu fui justamente para Portugal para lançar o segundo livro, que é o Humor Azul 2, que é o Zé Azul, né, que é o personagem que fala sobre o autismo, no seu dia a dia dentro de uma empresa. Então, o Zé Azul já no mercado de trabalho, que também é um assunto que está muito em voga, né, muito atual, e que a gente precisa falar muito sobre isso. O Zé Azul fala super bem no livro. Nós vamos lançar aqui em agosto, outubro, juntamente com um documentário. Uau! Então quer dizer que nós já estamos num segundo livro, não é a segunda edição do primeiro. Já tem um segundo livro que vai falar sobre essa relação do autismo com o mercado de trabalho. A primeiro foi uma introdução à vida desse autista e de como que ele deve se relacionar com a sociedade, de como ele é uma pessoa igualzinho a nós. Todos nós temos limitações, e eles têm outras limitações e outras potencialidades. E, de certa maneira, é isso que a Andréia Monteiro trabalha. Mas, Andréia, eu queria que você me falasse um pouquinho mais dessa recepção em Portugal, porque eu sei que você foi acolhida por prefeitos no norte de Portugal, até pelo Ministério da Educação, coisa que no Brasil aqui ainda não aconteceu. Você aconteceu em Portugal antes de acontecer no Brasil? Então, realmente isso aconteceu, né? Eu tive com o ministro da Educação, tive com presidentes de confederações, como aqui, por exemplo, tem a Fiesc, né? Lá também tem algo parecido, e também com prefeituras. E é muito interessante quando o Rogério toca no assunto, né, de como o autista vai se relacionar com a sociedade. O Zé Azul faz esse apelo no livro, né? Como a sociedade vai se relacionar com o autismo. Então, é muito importante a gente sair desse lugar mais acomodado, e isso talvez tenha sido um assunto importante em Portugal. Eu senti que as pessoas me deram muita atenção, tiveram uma escuta muito aberta para o que a gente tinha a dizer.
até porque eu sinto que o trabalho do autismo está começando a desenrolar lá, né? Uma educação muito de primeira linha, adorei o campo, né, educacional em Portugal. E trabalhar com os municípios eu acho muito importante. É muito bacana a gente trabalhar, começar. E eu pedi a essa prefeita uma escola para a gente começar a fazer um trabalho que é sensibilizar o corpo docente para preparar eles. Não é capacitar, é diferente. É sensibilizar através do livro esse trabalho com as pessoas especiais, né, pessoas com deficiência. Então, é isso. Que maravilha, Andréia. Tá aqui, ó. Esse aqui é o Zé Azul. É essa relação que existe do autista com o mercado de trabalho. Falando em prefeitura, a Andréia mora há mais de 20 anos aqui em Florianópolis. E quem vai abrir espaço para ela, e ela está indo agora em julho, é a Prefeitura de Recife de João Campos, que vai acolher tanto o trabalho do livro, quanto o próprio filme. Me conta como é que foi essa abertura que você teve, como é que foi o convite da Prefeitura de Recife para você apresentar esse projeto lá. E assim como não aconteceu primeiro em Portugal do que no Brasil, acontece primeiro em Recife do que em Florianópolis? Na verdade, os pernambucanos me acolheram, né? A prefeitura ainda não cheguei lá, vou chegar, uma hora a gente vai chegar. Mas as associações em Pernambuco me acolheram, adoraram, né? Eu mandei o livro para eles, adoraram o livro. Então, por exemplo, uma das associações tem uma pessoa que é expert em acessibilidade e em Recife vai ser lançado o primeiro livro com audiodescrição. A gente não tinha conseguido, tentei muito aqui em Florianópolis e não consegui, né? Não alcancei esse desejo da acessibilidade. Mas é assim, às vezes o santo de casa não faz milagre, mas a gente está tentando no Brasil e em Portugal esse trabalho de acessibilidade, que esse livro e essas metodologias que a gente hoje tem aplicado, né? Dentro também da perspectiva da decolonização, isso está sendo muito importante, a gente está sendo desconstruído, né? A gente está sendo também olhando para dentro de nós para saber como é que a gente vai se portar da melhor forma, enfrentando a complexidade que é, por exemplo, o autismo. Muito bem. E parabéns, porque a autodescrição é para as pessoas que têm deficiência visual. Então, é um autista conversando com as pessoas que têm deficiência visual. Eu já vou aproveitar para fazer a minha autodescrição. Eu que estou falando aqui na Prime TV que você não consegue me enxergar, eu sou careca, estou com uma gravata vermelha, uma camisa branca e um blazer escuro, sapatos pretos, fazendo um terno. Então, essa é a nossa autodescrição para aqueles que hoje têm deficiência visual e que eu acredito deve ser incorporado em todas as nossas atividades públicas. E é muito legal uma deficiência que é o autismo dialogar com outra deficiência que são os cegos, os deficientes visuais. Nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. O que você gostaria de salientar do que não foi falado, mas eu queria saber mais do filme. Esse filme que está vindo aí para abalar as nossas estruturas e nós já ganhamos um Oscar, quem sabe um segundo Oscar vindo desse trabalho maravilhoso que a ONG Autonomia tem desenvolvido. Olha, que bom que você tocar nesse assunto do filme, né? E eu tive, inclusive, com a Fernanda Torres, na Praia do Guincho, né? Num restaurante. Ela teve o prazer de levar um livro de presente, tiramos uma foto, e espero que ela leia, porque a Fernanda ela é comentária, né? de livros infantis. E esse livro também cabe para criança. O filme, ele em breve vai ser lançado, até o final desse ano. Nós estamos esperando apenas uma finalização contratual com Carlinhos Brown, porque é ele que vai fazer a parte da trilha, né, sonora e da abertura desse filme. Esse filme está sendo feito... Tem 5 anos que a gente está fazendo esse filme, né, com a equipe Plot Studio, e vai ser um filme que vai abordar a importância do diagnóstico no autismo, o diagnóstico tardio, né? Então, são autistas que tiveram um diagnóstico tardio, fazendo relato, né, da sua vida, da sua história, até esse diagnóstico aparecer. Vão ter algumas animações em relação, porque a gente se inspirou, o filme é inspirado no livro Humor Azul,
E o Rodrigo também participa, né? São mais de 12 autistas entrevistados pelo Brasil e que vão estar aí dando seu depoimento e nos mostrando o que é essa trajetória, né, da angústia de pessoas que se sentem fora da caixa e não sabem por quê. Então, o diagnóstico é muito importante. Todos eles dizem ao mesmo tempo que é um alívio. Aí, setor cultural de Santa Catarina, setor cultural de Florianópolis, se liga, a Andréia Monteiro está na área, ONG Autonomia fazendo acontecer, livro maravilhoso, filme melhor ainda, Fernanda Torres, Carlinhos Brau, Plique Ploque e por aí vai, se preparem, grandes novidades no ponto de vista cinematográfico estão para surgir e num dos temas mais importantes que tem, que é a inserção social, que é a questão do autismo, que é a questão dos excluídos e que é a capacidade que tem de fazer tudo isso com muito humor, com muita cultura, com muita leveza. Obrigado, Andréia Monteiro, obrigado a todos os colaboradores e o Show da Tarde volta já. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos te